Josué capítulo 1, versículo 8. Diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Outra tradução diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Ou seja, Deus está orientando Josué a tomar o cuidado com as palavras, a tomar cuidado para não falar qualquer outra palavra que não esteja de acordo com a palavra de Deus. E é esse mesmo cuidado que nós temos que ter. O que nós falamos faz toda a diferença. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, e na outra tradução, não cesses de falar deste livro da lei. Ou seja, não podemos cessar de falar a palavra de Deus, não podemos cessar de falar daquilo que nós cremos, daquilo que Deus falou ao nosso coração. Mesmo diante dos maiores problemas que você estiver enfrentando, você não pode confessar, deixar sair dos seus lábios outra palavra. Por mais que aos seus olhos seja impossível de se resolver, nunca confesse o fracasso, nunca confesse a derrota. Não faça igual fizeram aqueles 10 espias. Em Números 13 fala que eles voltaram infamando a terra, falando mal da terra, falando coisas negativas. Ou seja, Deus havia falado bem da terra. Deus disse em Êxodo capítulo 3: eu desci para livrá-los, eu ouvi o clamor de vocês e desci para livrá-los. Eles estavam numa terra de escravidão, de sofrimento, e Deus atendeu o clamor deles e desceu para livrá-los. E o que Deus falou daquela terra? E eu estou fazendo vocês subirem para uma terra boa, larga, espaçosa, que mana leite e mel. Ou seja, Deus falou bem da terra, mas eles falaram mal, falaram contrário do que Deus falou. E às vezes é o que está acontecendo hoje. Deus está falando uma coisa e nós estamos falando outra, e aí nós não vemos o poder de Deus operar. Por quê? As nossas palavras não estão alinhadas com as palavras de Deus. Como veremos Deus operar se nós não estamos falando de acordo com o que Ele fala? Não estamos falando a mesma língua. Nós precisamos de falar a mesma língua, a língua da palavra, porque está escrito que o enviado de Deus fala o quê? As palavras de Deus. Então, Deus falou bem da terra e eles falaram mal. E quantas pessoas fazem o mesmo? Deus fala bem da família, mas a pessoa fala mal da família dela. Minha família não presta, minha família é muito problemática, minha família é isso, é aquilo outro. Deus fala bem do casamento, mas a pessoa fala mal. Nossa, só tem problema no meu casamento. Deus fala bem dos filhos e a pessoa fala mal. Nunca você vai ver Deus falando mal de qualquer situação que for. É como quando Ezequiel foi levado numa visão a um vale de ossos secos, e Deus perguntou para ele: poderão viver esses ossos? Ele não podia ter aberto a boca e falar: não, lógico que não, não tem como, é impossível. Mas não, o que ele disse? Ele foi prudente no que ele falou: Senhor, tu sabes. Em outras palavras, Senhor, o que é impossível para o Senhor? Para o homem é impossível, mas para o Senhor não é. Então faz o seguinte, profetiza e dize: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Por que aqueles ossos estavam secos? Aqueles ossos representavam a casa de Israel. O povo estava morto, porque não estava ouvindo as palavras do Senhor. Tanto que você fala, quanto que você ouve, faz toda a diferença. Voltando a falar daqueles 10 espias que falaram mal da terra, a congregação que deu ouvidos às palavras deles, desejaram a morte, desejaram voltar para o Egito. Aquelas palavras acabou com os sonhos deles. Aquelas palavras jogou um balde de água fria neles. E às vezes acontece, você está em toda a fé, todo o gás, toda a alegria, daqui a pouco vem uma pessoa usada pelo diabo, abre a boca e fala uma palavra que não está de acordo com a palavra. Ao invés de você repreender, não deixar aquela palavra maligna entrar no seu coração, você abre o seu coração para aquela palavra e acaba perdendo a fé, porque as palavras têm poder. Em Provérbios capítulo 18 está escrito, vamos lá? Provérbios capítulo 18, versículo 20. Provérbios capítulo 18, versículo 20. Do fruto da boca de cada um
se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Uma outra tradução diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os seus lábios se satisfaz. O que os nossos lábios têm produzido? Bênção ou maldição, vida ou morte? Porque as palavras têm poder. As palavras daqueles 10 espias produziram morte, produziram maldição, e fez toda a congregação se desviar da direção de Deus e murmurar e ficar prostrados no deserto. Cuidado com o que você fala e com o que você ouve, para que você não venha se contaminar. Mateus capítulo 12, vamos lá. Jesus falou sério aqui com esse povo, deu uma repreensão dura neles. Tem gente que acha que Jesus só falava, né, palavra meiguinha, né, palavra para alisar. Jesus não ficava alisando ninguém não, pessoal. Quando era para poder descer o chicote no bom sentido, Jesus descia. Quando era para descer o cajado, ele descia também. Tinha conversa não. É como quando ele entrou no templo lá, saiu virando as mesas, pegando os chicotes, expulsando todo mundo de lá e colocando a coisa em ordem. Tem gente que infelizmente só resolve assim, né? Tem gente que gosta de ser tratado como escravo. Ela não é escrava. Jesus já libertou da escravidão. Mas tem gente que gosta de ser tratado como escravo. Quer dizer, escravo às vezes, os escravos na época só tem uns que obedecia só na chicotada, senão não obedecia, só debaixo do rei. Não somos escravos, não podemos aceitar viver como escravos, ser tratados como escravos. Mateus capítulo 12, o versículo 33 diz assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Você conhece uma pessoa pelo que ela fala. Tente, quando chega diante de alguém é só para falar de problemas. A pessoa abre a boca, não sai outra coisa. Ela fala mal dela, fala mal da saúde dela, fala mal da família dela, fala mal do genro, fala mal de todo mundo. Como uma pessoa dessa pode dizer que o bem está habitando nela, se quando ela abre a boca ela só falou mal? Eu sei que tem gente que vai ficar até chateado com o que eu vou falar, mas a pessoa que só abre a boca para praguejar, para amaldiçoar, para falar de fracasso, de derrota, de coisas ruins, Deus não está reinando no coração de tal pessoa. O que está reinando é outra coisa. E não sou o que estou dizendo não, daqui a pouco nós vamos chegar nessa parte que vai falar. 34, a raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há abundância no coração, disso fala a boca. A boca fala do que o coração está cheio. Tem tradução que diz. Jesus chamou aquele povo de quê? Raça de... O que é víbora? Cobra. A cobra de boca fechada não tem perigo. Agora se abrir a boca, meu amigo, sai de perto, hein? Prepara o bote, abre a boca e já começa a sair o veneno, não é? O veneno jorra longe. Se ela pegar então, já era, mata na hora. Jesus falou que eles eram uma raça de víboras. Ou seja, quando abria a boca só saía a morte. Quando abria a boca, as palavras deles só trazia sofrimento, dor, destruição. Talvez você já ouviu o ditado que diz assim: tem palavras que ferem mais do que um tapa. Já ouviu? Outro ditado que diz assim: peixe morre pela... Mas não é só peixe não. Tem muito ser humano que não sabe abrir a boca para falar de acordo com a palavra de Deus, está se matando, ou matando as pessoas que estão à volta dela. Volto a dizer, repito, cuidado com o que você fala ou com o que você ouve. Temos que encher o nosso coração da presença de Deus, da palavra de Deus, porque quando nós abrimos a boca nós vamos falar de fé, vamos falar de coisas que vai trazer a edificação. Não precisa de você abrir, mas eu coloquei no esboço aqui, Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, só, não pode ter outra coisa na nossa boca, só palavra boa, para promover a edificação
para que dê graça aos que a ouvem. Então tem pessoa que está precisando de pedir para Deus ajudá-la a ter essas palavras, fazer a oração que o salmista Davi fez. Não precisa de você abrir também não. O Salmo 141 versículo 3 diz: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. O salmista sabia o poder que tem as palavras, e ele não podia usar as palavras de maneira errada, porque senão traria prejuízo para ele e para muitos outros. Não vou dar nome aos bois, mas tem uma pessoa aí que toda vez que abre a boca, uma pessoa poderosa na nossa nação, toda vez que abre a boca, é um prejuízo grande que causa para o país. Só de abrir a boca é prejuízo. Talvez você saiba, não vou dar nome, para não causar contenda, confusão, dizer que eu apoio o B, X, não. É melhor ficar de boca fechada, porque quando abre a boca, meu Deus do céu, e é grande, não é prejuízo pequeno não, é muito grande o prejuízo, mas muito grande, para você ver o poder que tem as palavras. Temos que vigiar, pedir para Deus sabedoria, pedir para Deus: Deus, enche o meu coração de boas palavras, enche o meu coração de fé, porque quando você abrir a boca, você vai falar o quê? De fé, e quem fala de fé tem vitória, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. As palavras são tão importantes, que quando Deus foi criar tudo o que existe, o que Ele usou? Palavras. Ele não podia usar um sopro? Podia, não podia? Ele não podia estender as mãos? Sei lá, podia fazer qualquer outra coisa, mas ele usou o quê? Palavras. Vamos lá? Gênesis capítulo 1. As palavras produzem algo. As palavras produzem algo, bênção ou maldição, vida ou morte. As palavras de Deus produziram coisas boas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: destrói essa terra, que ela não vale, não presta para nada. Foi isso? Mas é o que algumas pessoas diriam. A terra era sem forma e, quer dizer, aos olhos humanos, não presta para nada isso aí, joga fora. Quantas pessoas estão assim? Elas falam não de acordo com a fé, mas de acordo com o que elas estão vendo. Elas não vê além do que está diante dos olhos dela. Elas não são criativas. Palavras produzem, palavras criam, palavras trazem existência as coisas que não existem. Volta a dizer de Ezequiel, Deus falou para ele profetizar. Profetiza, filho do homem. E ele profetizou. O que é profetizar? Falar a palavra de Deus. E foi começando a existir o que não existia. Foi existindo carne, pele, músculo, nervo, vida, fôlego, espírito, tudo conforme ele ia falando, profetizando. Foi o que Deus fez. E disse Deus: haja o quê? Luz. E houve luz. As nossas palavras tem que ter nelas o quê? Luz. Que as suas palavras sejam palavras de luz. E não tem como você ter palavras de luz se você não estiver o seu coração cheio da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Versículo 4: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Viu Deus que era boa. Deus produziu o que é bom, e as suas palavras também, de acordo com as palavras de Deus, produzirá o que é bom. Vamos aqui em primeira carta de Pedro, capítulo 3, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 3.
Tem muita gente vivendo mal, sofrendo, por causa da língua. Já ouviu alguém falar assim? Fulano de tal, quando morrer, vai ter que dar 2 caixão. Um para o corpo, outro para a língua. É ou não é? Já viu? Misericórdia, hein? Coisa séria. A língua é uma coisa tão séria que em Tiago diz que toda a raça de animais, répteis, bestas, feras é domado pelo homem, mas ninguém consegue domar a sua língua, sua própria língua. Nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeça, mas ninguém consegue refrear a sua própria língua. É um pequeno órgão que se gloria de grandes coisas. Aí dá até exemplo, veja com um pequeno fogo incendeia um tão grande bosque. Às vezes um foguinho pequeno, uma bituca de cigarro que joga, incendeia uma floresta, uma mata toda. Verdade ou não é? A palavra diz que a língua é como o veneno de serpente. Fala lá sobre a serpente também. Alguns, a língua é como veneno de serpente. É um mundo de iniquidade. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa boca, com a nossa língua. Volta a falar, às vezes fazer a oração que o salmista fez: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Você pode estragar tudo com o que você fala, ou pode também melhorar tudo com o que você fala. Tem coisa que é melhor ficar. Tem um provérbio que fala sobre isso: até o tolo é tido por sábio quando se cala. Tem coisa que é melhor você ficar calado do que você abrir a boca. Tem um outro provérbio que diz que nas muitas palavras não falta iniquidade. Quer dizer, quem fala muito vai acabar pecando, vai acabar trazendo problemas para si. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, faça o quê? Refreie a sua língua do mal. Lógico, aí depois diz: e os seus lábios não falem engano, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Mas uma das coisas é o quê? Primeira coisa, na verdade, cuidado com o que você fala. Para terminar, Romanos, temos que aprender com o nosso pai na fé, Abraão, capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículo 20, Romanos 4, 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Sabe o que é isso? O que Abraão falava glorificava a Deus. Tem pessoas que o que elas falam, Deus fica com vergonha. O que ele está falando? É igual aquela criança que o pai não ensinou a falar daquele jeito, ele começa a falar conversa que não deve falar. O pai na hora: fica quieto, rapaz. Chegar em casa a gente conversa, hein? Quer dizer, até envergonha os pais, o pessoal fica até assustado, né? Esse menino falando desse jeito. Será que nós não estamos envergonhando o nosso pai com algumas coisas que nós falamos? Com algumas coisas que saem da nossa boca? O que Abraão falava glorificava a Deus. E é o que nós temos que fazer. As nossas palavras têm que glorificar a Deus. Não é apenas dar glória a Deus, e depois falar mal dos outros, e depois amaldiçoar. Aí você não está dando glória a Deus coisa nenhuma. Dar glória a Deus é quando você tem a oportunidade de falar o que é mal. Não vou falar o que é mal, não vou murmurar. Isso é dar glória a Deus. Não vou falar mal dessa pessoa. Isso é dar glória a Deus. Ah, mas ela falou mal de você. Mas Deus me ensina a falar bem daqueles que falam mal de mim. O que eu vou ganhar com isso, falando mal dela? Mas muitas vezes fazemos o contrário, e depois sentimos o reflexo, o resultado negativo na nossa vida. Então, vamos pedir para Deus nos ensinar a usar os nossos lábios para edificar, para produzir coisas boas, para abençoar, para trazer vida,
tanto para a nossa igreja, quanto para a nossa família, para o nosso bairro. Você tem poder, poder de Deus na sua vida, poder de Deus na sua língua. Use esse poder para paralisar tudo que é mal e para trazer bênçãos de Deus. Poderia falar também da mulher do fluxo de sangue. Antes de ela tocar em Jesus, ela confessou a cura dela. Ela disse: tão somente tocar nas suas vestes, sarei. Está escrito lá, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ele estava confessando a cura dela antes mesmo de tocar. E diz que ela já sentia no seu corpo, está já curada daquele mal. Olha como as palavras têm poder. E depois só concluiu a bênção, ela tocando em Jesus. Mas ela já tinha sido abençoada já. Então, o seu milagre começa com o que você fala. E a sua derrota também. Então, cuidado com o que você fala. O pastor Jaime cantava uma musiquinha assim: cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado, boquinha, com o que diz. Tem que tomar cuidado. Muito cuidado mesmo. Amém? Já vi muita pessoa se prejudicando por causa disso daqui, ó. Mas muita mesmo. Fala o que não deveria, para quem não deveria, pois essa pessoa joga no ventilador, acaba com tudo. E ainda mais esse negócio de WhatsApp, né? A pessoa grava um áudio, fala um monte de baboseira. Eu não estou falando de palavrão, de coisa. Fala o que não deveria de falar. Às vezes até brincadeira. E aí vazam aquele áudio. Acaba com a pessoa. Acaba ou não acaba? Quantas vezes já viu saindo na mídia aí, áudio? Já viu ou não já? Acabando com a pessoa. Olha o que ele falou, olha, vazou o áudio. Todo mundo quer ouvir, né? Acabou com a pessoa aquele áudio. Ela mesma acabou com ela com as palavras. Podia ter sido diferente se tomasse cuidado com o que fala. Vamos orar? Coloque-se de pé, por favor.